Oi gente, estamos começando mais um vídeo. Hoje é dia 19 de abril, são 8 e pouquinho da manhã, ou nem 8 horas ainda. E eu me acordei cedo pra me entregar currículo hoje, só que quando eu tava começando a me arrumar pra sair, eu comecei a ter uma crise de meio de ansiedade, assim, sem saber o que fazer. E essa semana eu tava olhando um vídeo do Fotografando a Mesa que o Felipe fez, que eu sofro da mesma coisa que ele, de crise de ansiedade, essas coisas. E ele tava falando no vídeo por que ele não ia olhar a série 13 Reasons Why. E eu fui olhar o vídeo pra ver o que ele ia falar e ver o que ele tinha pra falar sobre o assunto. E daí eu acabei descobrindo que a gente é muito parecido em relação a esse problema com a série e outros problemas também. E daí quando eu tava quando eu tava começando a me arrumar pra sair, eu senti a necessidade de fazer esse vídeo e conversar um pouquinho com você sobre isso. Algumas pessoas aqui já sabem que eu tinha começado a olhar a série. Eu olhei, eu acho que uns 3 episódios. Foi antes de eu ter olhado o vídeo do Felipe do Fotografando a Mesa. Eu acho que cheguei a olhar 3 episódios, eu vi uns spoilers também. E pra quem não sabe que série é essa, é uma série que conta a história de uma guria que se suicidou, ela deixou várias fitas para as pessoas irem descobrindo a história dela e por que ela fez isso e etc. E enfim, é isso a série. E eu olhei, eu acho que uns 3 episódios só e não consegui olhar mais do que isso, porque eu comecei a ficar meio mal com a série. Ela é uma série bem pesada, assim, e tipo, se tu não tem um nível psicológico muito bom na tua cabeça pra te saber enfrentar as coisas, lidar com certo tipo de informação que tu recebe vendo alguma coisa, que tu pode entrar em pânico por causa dessas coisas, não é uma série aconselhável a olhar. Mas tem muita gente com esse mesmo problema que olhou e sentiu melhor e fez bem pra ela, não sei, de certa forma ajudou e fez ela se sentir melhor com a vida. Eu até tinha feito um vídeo falando, não tinha feito um vídeo, mas eu comentei em um dos daily vlogs, que depois que eles lançaram a série 13 Reasons Why, o nível de procuramento nem sei se existe isso, mas o nível de procura pra ir em contato com aquela agência CVV, que é Centro de Valorização à Vida, aumentou em 100% as ligações pra lá e a procura pra pedirem ajuda. Então, para um grande número de pessoas, a série de certa forma ajudou, mas pra outras que nem eu, ela não ajudou muita coisa, ela só piorou um pouquinho e me deixou mais neurótico com algumas coisas. E não é só porque a série fala de assassinatos, essas coisas, que o Guilherme se suicidou e... Não é por isso, é que ela mexe com uma parte da tua cabeça que tu não tá preparado pra lidar com isso, sabe? Pra quem tem crise de ansiedade, essas coisas, porque tu acaba ficando meio perdido sem ter noção do que tá acontecendo e tu acaba entrando em pânico de novo de tudo aquilo que tu já tinha se estabilizado e vira tudo uma fumaça de novo, sabe? E semana passada também eu tive uma crise de novo e um ataque de pânico, assim, quando eu e o William olhamos um filme. O filme é bom por sinal, só que sei lá, eu não gosto nem de falar do filme, sabe? Porque o filme me fez muito mal. O William viu. E eu fiquei realmente, assim, ó, muito mal, sabe? Pra quem quiser olhar o filme, sei lá, ficar curioso, o nome do filme é Maníaco. É sobre um cara que... eu não gosto nem de falar. Mas enfim, é sobre um cara que ele tem um distúrbio na cabeça, que ele restaura manequins. Só que ele restaura os manequins, só que como ele tem um distúrbio na cabeça, ele acaba matando mulheres só pra cortar o couro cabeludo delas e botar no manequim de novo pra suprir algumas coisas que faltou na infância e que a mãe dele era muito puta, assim, ela ficava transando e fazendo várias merdas na frente do filho dela, no caso ele, e daí ele ficou meio retardado, assim, só uma maneira grosseira de dizer, tá? Não é bem a sério isso que eu tô falando, assim. Mas, e daí ele ficou maluco, assim, e daí ele matava mulheres por prazer, pra pegar a cabeça dele. Não necessariamente por prazer, mas porque ele não se controlava, coisa e tal, e daí ele acabava às vezes não se lembrando o que acontecia e ele queria parar e não conseguia, até que ele se apaixonou por uma mulher lá, e daí era ela casada, daí ele matou a chefe dela e aconteceu um monte de coisa. E daí o final, assim, é bem pesado e o filme inteiro é pesado, assim, sabe? E depois que eu terminei de olhar o filme, assim, eu fiquei em choque, sabe? Eu não conseguia fazer mais nada, eu comecei a chorar horrores e foi terrível. Porque eu tive isso
parecido com o que eu tive semana passada, que eu tava na praia e daí eu tive a paralisia do sono e foi uma coisa horrorosa, sabe? Foi praticamente isso que aconteceu depois que eu olhei esse filme Maníaco, só que eu já tava acordado. Então tem algumas coisas que eu não consigo olhar. Eu já ia em psicólogo, mas eu não consigo confiar, então não adianta eu ir em psicólogo, vai demorar muito, eu acho que pra mim achar um psicólogo que eu confie, sabe? Então tem coisas que eu devia procurar algo assim pra mim conversar e botar pra fora, sabe? Só que eu não consigo. E daí quando eu assisto algumas coisas assim que são mais pesadas pra mim, que eu acho que não vai me fazer mal, mas acaba me fazendo, eu fico muito mal. Mas tem coisas também que nem a série 13 Reasons Why, que eu pensei que não ia me fazer mal. Eu comecei a olhar. Daí quando eu comecei a olhar, eu já tinha. No primeiro episódio eu já fiquei meio mal, assim, né? Mas não vou dar bola porque eu tô meio abalado emocionalmente, coisa e tal. Então deve ser por isso que eu tô ficando assim. Mas depois, com o passar da série, eu não consegui. Terminar de olhar ela. Eu não cheguei nem a olhar o terceiro episódio, porque eu tava, sabe, eu tava me sentindo sufocado, agoniado e tava me fazendo um mal horrível, tava quase entrando em pânico de novo. Só que eu não sei, é que vai de pessoa pra pessoa também. Tipo, tem muitas pessoas que olharam a série e acharam maravilhosa, tem gente que achou ruim, podre, e eu só não consigo terminar de olhar porque eu tenho medo que eu fique mal de novo, sabe? Que me dê um ataque de pânico, assim, uma crise de novo e eu acabo ficando muito mal. Mas eu não tô criticando a série nem nada, dizendo que ela é um gatilho pras pessoas, pra elas se... sabe? Mas, de certa forma, pra mim, ia ser um gatilho e eu não tava muito afim de passar por isso de novo, sabe? Então, pra mim pode ser um gatilho, pra ti não pode ser um gatilho. Como pra mim, milhares de pessoas pode ser, pra mim e pra vocês e pra outros milhares pode não ser. Então isso depende muito do teu preparo psicológico pra receber as informações que tu está vendo e processar elas corretamente. Eu não consigo processar muito direito essas coisas de filme de terror, suspense e esse tipo de conteúdo, sabe? E às vezes eu fico criando cenas na minha cabeça que talvez eu não sei se aconteceu, ou se vai acontecer, ou se eu fiz, ou se realmente aconteceu, e que nem depois que eu olhei aquele filme, eu tô fazendo um tratamento que eu tenho que tomar vitaminas, né? Pra quem não sabe, eu fiquei mal, eu tive que começar a fazer um tratamento que eu tenho que tomar vitaminas, porque eu tava sem vitaminas no corpo. E daí depois do filme eu comecei a pensar nisso e mais um monte de coisa, e daí eu parei pra pensar e fiquei pensando, será que esse remédio que eu estou tomando é realmente vitaminas ou é algum outro remédio pra fins psiquiátricos que estão escondendo de mim, eu não sei, etc, sabe? É umas viagens que passam na minha cabeça, assim, só que me faz muito mal e pensar muita coisa, sabe? Então eu preferi parar de olhar 13 Reasons Why, porque eu não sabia se ia me fazer bem ou se ia me fazer piorar. Então eu preferi evitar puxar esse gatilho, que possivelmente podia me deixar pior, ou sei lá, podia me deixar bem, mas eu não vou saber disso, eu prefiro não saber, porque se eu olhar pode piorar muito isso que eu tenho, ou também pode melhorar, mas em 90% de certeza que vai piorar do que melhorar, sabe? Então eu prefiro parar de olhar alguma coisa ou evitar de olhar certas coisas porque eu sei que vão me fazer mal, do que olhar de curioso e tirar a certeza se vai me fazer bem ou mal e etc. Então eu prefiro não olhar, ficar na minha, sabe? Ficar na minha bem, com curiosidade de olhar, do que olhar pra ficar mal depois. Então esse foi o motivo mais forte, assim, que fez eu parar de olhar 13 Reasons Why, porque eu não queria esse gatilho pra mim, sabe? Então, não que eu, de novo, dizendo que eu acho que seja ruim de olhar. Não, mas é só que pra mim não ia me fazer bem. O vídeo era isso, eu só senti a necessidade de gravar isso mesmo, porque eu acho que mais gente passa por isso. E se tiver mais gente que passa por isso, comenta aqui embaixo que vai ser bom conversar com vocês com isso. Então, esse era o vídeo. Desculpe se ficou meio chato assim, mas eu precisava falar sobre isso com vocês ou com alguém. Então, beijão e até o próximo vídeo.